Olá a todos, espero que se encontrem todos bem. Hoje vou falar-vos sobre a dor musculoesquelética à luz da medicina chinesa e, de uma forma muito resumida, percebermos como é que a medicina chinesa avalia e trata estas situações ou estas patologias. Bom, por falar em patologias, patologias que se manifestam com a dor, todos nós conhecemos, são muitas, e que nós tratamos em grande percentagem da nossa prática clínica, desde as hérnias discais, as lombalgias, cervicalgias, dorsalgias, as ciáticas, artroses, artrites, os entorsos, portanto, as tendinites, patologias reumatismais, como a artrite reumatoide, espolite anquilosante, ou seja, uma quantidade enorme de patologias cuja manifestação de dor ou sintomas de dor podem acontecer e que realmente provocam e promovem em muitas pessoas realmente incapacidade, uma perca grande da qualidade de vida, fazendo com que muitas delas tenham que recorrer de uma forma, diria às vezes prolongada ou recorrente, de fármacos como analgésicos, anti-inflamatórios, relaxantes musculares, até às vezes antidepressivos. Os médicos também muitas vezes vão mudando a própria abordagem de forma a conseguir ajudar o utente e onde a medicina chinesa, de uma forma conjugada ou mesmo de uma forma isolada, pode ter efeitos absolutamente fantásticos. Bom, a medicina chinesa olha para a dor de uma forma, eu diria, diferente daquilo que nós estamos habituados. Olha para a dor numa perspectiva mais energética. E então nós podemos ter duas situações específicas. A dor provocada por estagnação, uma dor mais aguda, e a dor provocada por vazio, uma dor que normalmente caracteriza-se mais pela dor crónica e que é caracterizada por um esgotamento, pelo vazio do organismo de energia de sangue. Ou seja, há uma dificuldade do organismo em nutrir, suplementar aquela região do organismo, aquela articulação, aquele músculo, aquele tendão, provocando muitas vezes este tipo de patologias. Além disso, a medicina chinesa relaciona as dores osteoarticulares, as dores musculares ou tendinosas, relaciona-as com um tipo de síndromes que chamamos síndromes B. Síndromes B têm a ver com síndromes de obstrução energética sanguínea e que podem acontecer em função da energia patogénica, ou seja, da energia climatérica, o que significa que o clima pode influenciar muito o nosso organismo e desencadear uma sintomatologia específica. Então, quando o nosso organismo é afetado, por exemplo, pelo vento, e nós estamos mais frágeis, podemos ter sinais e sintomas caracterizados por dores erráticas, ou seja, dores que estão numa articulação e que depois podem migrar para outra. Muitas vezes as pessoas dizem-nos nas consultas: ninguém me entende, ninguém me compreende, porque são dores que agora estão numa articulação e depois passam para outra e muitas vezes até é associado a problemas emocionais ou mentais da pessoa e não é, muitas vezes, portanto, as pessoas não são acreditadas na sua sintomatologia. A outra situação são os síndromes B provocados por umidade, muito típicos aqui na nossa Terra, ou seja, a umidade que penetra no nosso organismo, penetra nas nossas articulações e que promove dores caracterizadas por sensação de peso no nosso organismo, sensação que o nosso organismo está demasiado, ou seja, está inchado. Caracteriza-se muitas vezes pelas articulações que estão inchadas e demasiadas, mas sem sinais inflamatórios. E aqui é muito interessante, nestas situações, porque muitas vezes as pessoas colocam gelo em articulações que estão demasiadas, mas que não têm sinais inflamatórios. E segundo a medicina chinesa está errado, ou seja, devíamos colocar calor. E nós, na nossa prática clínica, utilizamos formas de calor precisamente para tratar estes quadros clínicos, além da acupuntura. O outro quadro, ou síndrome B também, são os síndromes B provocados por frio, que são caracterizados por dores normalmente violentas, dores muito profundas. Parece que são dores que vêm de dentro da articulação e têm a ver, obviamente, com o frio que penetra dentro da articulação, dores que normalmente não cedem, ou seja, as pessoas não sentem melhoria ao tomarem medicamentos como analgésicos anti-inflamatórios e onde, através do simples aquecimento local, podemos experienciar uma melhoria às vezes quase imediata. A última condição tem a ver com os síndromes B de calor, caracteriza aqui sim, as situações inflamatórias, nomeadamente, por exemplo, quando nós temos uma inflamação no tendão, numa articulação, por exemplo, uma artrite, onde temos um quadro de uma articulação que está inchada, ou seja, está demasiada, mas com sinais de calor, ou seja, com calor local, tumefação, ou seja, está vermelha, impotência funcional, dor, e aqui sim, por exemplo, já se justifica a utilização de formas de ferir, por exemplo, como o gelo. As próprias técnicas da acupuntura são diferenciadas para cada caso, para cada situação,
E, por exemplo, neste caso, nós vamos usar técnicas para, digamos, ajudar o organismo a combater o processo inflamatório, ou seja, drenando o calor local. Ou seja, isto para explicar um pouco, não querendo estar a ser muito profundo, penso que também não tem interesse para muitos de vós, mas para perceberem como é que nós também avaliamos e perceberem que a medicina chinesa tem uma visão diferente. E é por esta razão que nós não podemos tratar diferentes pessoas aparentemente com a mesma dor, ou seja, diferentes pessoas com uma dor no joelho, uma gonalgia, não podem e não devem ser tratadas da mesma forma, porque nós vamos avaliar e perceber qual a natureza da dor, qual a situação etiológica, ou seja, o que é que agravou aquela situação, o que é que despertou aquela situação, e desenvolver uma terapêutica adaptada, apropriada e dirigida para aquela pessoa. Que tipo de práticas ou terapêuticas é que nós utilizamos? Bom, a medicina chinesa é conhecida muito através pela acupuntura. A acupuntura realmente é a técnica, eu gosto muito de dizer que é a técnica mãe, porque na verdade é a técnica mais conhecida, aquela que se afirma mais no Ocidente. E realmente a acupuntura, não há grandes dúvidas à escala planetária da sua eficácia na dor, na utilização para tratar a dor, assim como também para criar analgesia no nosso organismo. Sim, porque é possível, por exemplo, se criar analgesia numa parte do corpo através da acupuntura. E já há muito, se as pessoas pesquisarem, por exemplo, o Dr. Pedro Choi já fez vários, portanto é possível nós criarmos situações de analgesia também local. Mas nas situações de dor, a acupuntura tem efeitos puramente excepcionais. E é importante também dizer que a acupuntura não é só para tratar a dor, porque a acupuntura trata a causa da dor. E se a acupuntura tivesse só o efeito analgésico, como muitas pessoas dizem, ou seja, há pessoas que dizem que a acupuntura trata a dor, mas depois volta outra vez. Não é verdade, porque a esmagadora maioria dos nossos utentes que fazem tratamentos nas nossas clínicas, melhoram e muitos deles acabam por suspender a acupuntura porque já estão bem. Obviamente, existem patologias ou condições clínicas degenerativas crónicas que necessitam de acompanhamento. Uma artrose necessita de acompanhamento. Patologias como, por exemplo, as artrites reumatoides, coliticosante, precisam de acompanhamento. E aí é preciso nós diferenciarmos patologias que são degenerativas e que precisam de um acompanhamento na sua evolução e outras patologias que se conseguem facilmente resolução com alguns ou muitas vezes até poucos tratamentos. Bom, isto para dizer que a acupuntura é claramente uma das técnicas que nós usamos na nossa prática clínica. A outra técnica ou terapêutica, gosto mais de falar em terapêutica, é a farmacopeia chinesa, ou seja, é o tratamento à base das plantas e ervas, usando fórmulas clássicas ancestrais, elaboradas à base de plantas e ervas, segundo receitas antiquíssimas, com resultados puramente excepcionais. E aqui é interessante as pessoas perceberem que as fórmulas que são prescritas, ministradas aos utentes, são dirigidas para a sua situação clínica. E o mesmo medicamento ou o mesmo suplemento alimentar, neste caso a mesma fórmula fitoterápica chinesa, pode não tratar diferentes pessoas aparentemente com a mesma condição clínica, ou melhor, com o mesmo tipo de dor. Obviamente nos critérios ocidentais. Porquê? Porque em função daquilo que eu já expliquei anteriormente, em função da natureza, da etiologia, as formas fitoterápicas serão diferentes necessariamente. Isto é algo que é importante. A fitoterapia também tem aqui um papel fundamental. Além de muitas plantas e ervas terem um efeito também analgésico, anti-inflamatório, outras delas ajudam a metabolizar a umidade, outras ajudam a combater o frio, outras a drenar o calor, ou seja, reduzindo o processo inflamatório. Elas também têm um objetivo fundamental de estimular as nossas defesas, estimular a nossa energia, especificamente a energia do rim, que para a medicina chinesa tem uma função importante na manutenção do nosso estado osteoarticular, ou seja, do nosso esqueleto, e também no fígado, que tem uma função importante no bom estado dos músculos, tendões e ligamentos. A outra terapêutica que nós utilizamos também nas clínicas é a moxibustão. A moxibustão são formas de calor através de uma erva chamada Artemisia vulgaris, que nós usamos para todas aquelas patologias de esgotamento, de fraqueza, de frio e de umidade, com resultados absolutamente incríveis, através de uma erva que nós aproximamos, ou seja, fazemos aquecer, ou seja, portanto, colocamos perto de pontos ou zonas do organismo, com o princípio de tonificar ou aquecer. Usamos também a ventosoterapia, que tem efeitos puramente excepcionais, principalmente em situações de estagnação, de estase local, estagnação de energia de sangue, com resultados puramente excepcionais, e também promovemos as práticas do Tuiná, que é uma massagem chinesa, uma massagem um pouco mais intensa que a nossa massagem convencional, e formas também de exercício,
como o Qigong e Tai Chi Chuan, que promovem a circulação energética sanguínea no organismo, ajudando no tratamento da própria dor. Ou seja, muito resumidamente, em função de cada caso e da sua avaliação, do seu diagnóstico, é elaborado um plano terapêutico que é específico, apropriado, dirigido para cada situação. Queria só dizer, em suma, que é pouco frequente as pessoas que recorrem à medicina chinesa e que tenham poucos resultados. Na esmagadora maioria dos casos, mesmo em patologias mais graves, a medicina chinesa consegue sempre dar uma franca resposta. E por isso, se é uma das pessoas que tem patologias relacionadas, eu gostaria que soubesse, relacionadas com a dor musculoesquelética, gostaria que soubesse que, através da medicina chinesa, juntamente com a sua medicina convencional, pode ser aqui uma peça fundamental, pode ser aqui a peça que faltava para ajudar a tratar, digamos, a sua situação, a sua condição clínica e ajudá-la a ter uma melhoria na sua qualidade de vida.